para os setores mais importantes da produção nacional, tanto para a indústria quanto para o agricultor, também para o transporte urbano. Vamos nos lembrar que os ônibus que circulam nas cidades estão sendo beneficiados no custo pela redução do óleo diesel. E para os caminhoneiros também, os caminhoneiros que fizeram esse movimento forte, esse movimento poderoso, que obrigou ao país, obrigou a todos a refletir sobre a grave situação que eles se encontravam, né? E agora o governo reconhece, congelou ficou 90 dias, era para ser 60, com 90 dias praticamente congelado o preço do diesel, e agora a cada mês vai ser reavaliado conforme a oscilação do mercado. Eu queria estar... Eu queria aproveitar, presidente, só para fazer aqui uma colocação. A NTT, o governo agora está cobrando da NTT que ela faça andar a fiscalização que tem que ser feita do preço mínimo do frete, do custo mínimo do frete que foi votado nessa casa, votado no Senado, sancionado pelo presidente. Mas ele só vai ser plenamente... ele vai acontecer de forma plena se houver a fiscalização, que tem que ser essa semana. Tem que começar logo essa fiscalização da NTT. Eu sei que a Casa Civil, o ministro Padilha, está empenhado nisso, o governo está empenhado nisso, e nós temos que fazer. E outra coisa, a NTT publicou, eu não sei se foi o problema de informática, mas publicou a tabela errada, e que tem que ser corrigida hoje ainda. Então eu queria só fazer essa... Nobre deputado Pepe Vargas. Obrigado, presidente Triplo. Evidentemente que esse subsídio ele já está sendo, na prática, inativado com mais um reajuste sobre o preço do óleo diesel. Enquanto não mudar a política de preço da Petrobras, não vai resolver esse problema. Então a gente dá um subsídio, quem ganha com isso são grupos econômicos privados e o preço do óleo diesel continua aumentando. Mas eu queria aqui registrar, presidente, também lamentar o fato do governo não dar acordo para a gente votar aqui o projeto de lei complementar que regulamenta as perdas que os estados exportadores de produtos primários e semi-elaborados têm em função da Lei Candir. Está pronto o relatório para ser votado aqui, nós precisamos votar. Não adianta o governo dizer que não tem dinheiro, porque há poucos dias atrás, esse plenário, a pedido do governo, aprovou isenção tributária para petroleiras internacionais, que custa muito mais... Só para concluir, presidente. Esse plenário votou isenção tributária para as petroleiras internacionais, que custam 50 bilhões de reais ao ano. A compensação da Lei Candir daria 39 bilhões. E daria uma condição melhor para os estados que têm endividamento e não têm capacidade sequer de pagar salários para os seus servidores. Nós somos uma república federativa e a União tem que assumir a sua responsabilidade em relação à Lei Candir. Isso é muito mais importante do que os estados aderirem a um programa de recuperação fiscal que só aumentará os seus endividamentos. Com a palavra o nobre deputado de São Carlos, Lobineto. Presidente, aqui no fundo, presidente, depois. Presidente. Senhor presidente, você passou a palavra para mim? Senhor presidente Ricardo Trípoli, companheiro da bancada de São Paulo, nós queremos parabenizar aí o plenário desta casa hoje por ter concluído esta votação da medida provisória essa que foi publicada em um acordo com todos os caminhoneiros, principalmente os autônomos, e que favorece não só aqueles que utilizam o óleo diesel transportando a alimentação do país e a produção do país, mas também nas passagens de ônibus urbanos, principalmente em várias cidades, de vários municípios. Aqui nós ouvimos alguns parlamentares falando da política de preço da Petrobras e etc. Infelizmente, a Petrobras ela passou por maus momentos numa administração que praticamente afundou o país, a Petrobras, os fundos de...
Presidente. Senhor presidente, os fundos de pensão e outras empresas brasileiras. Por isso agora teve que fazer essa alteração nessa política, uma política, claro que não é a melhor, mas é para salvar uma empresa que estava endividada, estava quebrada, estava roubada, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre deputado Bongás. Obrigado, presidente. Eu tenho dito que nessa medida provisória, em relação aos caminhoneiros, nós temos 3 jeitos de ajudar os caminhoneiros e o país. Primeiro é aprovar essa subvenção que dava a diferença do preço do diesel mais barato durante o acordo que foi realizado. Mas tem um outro tema que é muito mais importante que esse. É o governo Temer mudar a lógica do reajuste dos combustíveis. Desde o dia 1º de julho do ano passado, ele vem reajustando em relação à alteração no preço internacional do petróleo, do barril de petróleo, e está entrando diesel das petrolíferas do mundo em dólar dentro do Brasil e as nossas refinarias sem operar. O grande problema do preço alto do combustível é a culpa do Temer. Esta é a lógica. E terceiro, nós precisamos fazer a economia crescer, porque senão nem frete vai ter. E isso também é culpa dos golpistas e do Temer. Com a palavra, o nobre deputado Pompeu de Matos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, mesmo